Boa noite, pessoal, já rezamos, já estamos prontos e agora vamos começar nossa exposição sobre a Quanta Cura. A gente não fez a artezinha, mas depois a gente vai fazer para todo mundo ficar ligado nas próximas e essa vai ficar salva, então tá tranquilo. Depois alguém poderia pegar um copo de água, por favor? Tá comigo. Obrigado. A gente já sabe tudo aqui já. Então, pessoal, vamos começar então. O tema de hoje é a bula, do Santo Padre Pio IX, que depois é acompanhada do Sílabus, que é um documento que contém os erros do tempo moderno condenados infalivelmente pelo Papa. Ou seja, ele utilizou o último grau do magistério de forma que todos os católicos devem seguir isso, sob pena de cair em heresia e assim sair do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, Então, o que acontece? Vamos lá. A bula visa condenar os erros dos tempos modernos, relacionado mais à parte política, mais à parte social, E para chegar nos erros que são condenados ali, que estão em contraposição ao acerto que foi realizado e vivido no período da cristandade no medievo, houveram vários ataques históricos no âmbito especialmente da filosofia, depois da teologia e sociais, erros graves e conflitos sociais e etc. É uma coisa muito grande, uma coisa muito séria e muito importante da gente saber, sob pena até mesmo da gente ter uma cosmovisão torta e não estarmos inseridos na realidade e conseguindo agir corretamente, porque se a gente não compreender a natureza das coisas, a gente não vai saber como agir, como elas devem ser usadas, etc, qual que é o ideal, o que é o correto, o que é o bem, para que a gente seguir aquele princípio do direito natural, de buscar o bem e se apartar do mal, aquele princípio que todo mundo faz, mas infelizmente muitos não sabem direito o que é o bem nas mais diversas esferas, E é isso que a gente vai fazer. A gente vai ver, nesse caso, que o Papa condenou o que é o bem, o que é o mal, para a gente se separar do mal e buscar o bem, com todas as nossas forças. O que acontece? É basilar para o nosso instituto, para todo católico, mas especialmente para o nosso instituto, essa bula, porque ela é direcionada à parte da política, à parte social. E nós, como leigos, essa é a parte mais importante para nós, É a parte que mais nos toca, que nós devemos ter conhecimento, porque é onde nós devemos agir. Então nós devemos aprender para agir ali, E o Papa, fazendo uso do magistério, que vem da palavra magister, que é professor em latim, realmente nos ensina. Ele é a igreja docente, ele nos ensina. E essa bula é um farol maravilhoso para nós. Então, alguns leram ela, muito boa. Ela condena os erros relacionados à vida política e à igreja e etc. Mas, para chegar lá, houveram vários processos que nós vamos entrar agora. Que isso vai literalmente no início da humanidade. Assim, falei que ia ter muita história nesse negócio e vai ter mesmo. Então, pessoal, é o seguinte. O que acontece? Na Idade Moderna há um sentimento antirreligioso, Isso é claro. Especialmente um sentimento laicista, querendo retirar a religião de todo o âmbito político, especialmente todo o âmbito até mesmo social, assim, e tornar algo exclusivo para a esfera privada. Mas isso não faz sentido e nós vamos entrar mais nisso agora, fazendo uma análise antropológica e principalmente assim junto com a história, Então vamos lá, é o seguinte, essa análise do ser humano moderno faz o menor sentido, porque o ser humano é um ser intrinsecamente religioso. O que acontece? Quando nós analisamos a história dos primeiros povos, e para a gente situar na história verídica, algo que inclusive a gente depois é interessante, chamar um historiador mesmo, muito bom, católico, que sabe da realidade para explicar para a gente a história verídica, a gente não aprende nas escolas, nas faculdades, etc. O ser humano realmente esteve em um período de amizade preternatural com Deus e depois decaiu. E essa queda
ela causa o pecado original em nós, que é essa tendência ao mal. Nós vemos que isso é errado, né? A gente vê que as coisas más são erradas. Não era para ser assim, era para ser o correto, a gente quer o correto. Então a gente vê que é algo muito óbvio que existe o pecado original, existe. E o fato histórico que gerou o pecado original e dá essa mancha em cada um de nós, com exceção da Santíssima Virgem Maria, ela é real, é muito real, o que mostra que o fato histórico da queda é real. E o que acontece? Depois da queda, o ser humano realmente se afastou de Deus, né? Principalmente ali do Caim, né? Caim fundou um estado laico, uma religião laica, e essas pessoas caíram em erros terríveis. A gente vê em Sodoma, por exemplo, né? Essas pessoas se apartaram de Deus, começaram a praticar as coisas de forma errada, porque nós vemos que realmente existe o direito natural, as coisas. Se a gente utilizar a nossa razão e inteligir as coisas, a gente percebe, como Aristóteles falava, que cada coisa tem um telos, tem uma finalidade, né? O mundo moderno é totalmente contra isso. Não, isso aqui é só uma apanhada de moléculas aqui que do nada se desenvolveu assim, mas nada pode estar mais longe da realidade do que isso. A gente vê que a gente foi criado, as coisas têm uma finalidade, não é? Por exemplo, os nossos olhos, eles têm um objeto que são as cores, tem a visão dos nossos... a orelha, né, o ouvido, a audição, as coisas têm uma finalidade própria. E o que acontece? O mundo moderno nega isso, né, o evolucionismo, etc, etc. Mas voltando, depois da queda, o ser humano tem essa inimizade com Deus, começa a praticar coisas erradas como elas não deveriam ser. Mas mesmo assim, a gente analisa nas sociedades antigas, sempre existe um sentimento religioso. O que é a religião? A religião vem do verbo latim, que significa religare, que é religar com aquilo que está além. Todos nós temos essa necessidade de ir para algo que é além desse mundo, algo que vai nos realizar. E isso, historicamente, é mais do que comprovado, uma coisa que nem tem que falar que é comprovado de tão óbvio, né? Todas as sociedades possuíam uma religião. Se a gente voltar, vamos dar alguns exemplos, para a gente compreender melhor isso, né? Se a gente voltar para, vamos ver assim, a antiga Babilônia, por exemplo, o antigo Egito, eles tinham a religião deles, eles tinham essa necessidade de se religar com algo que estava além, existia esse sentimento que necessitava de algo a mais, que existia algo a mais. E os estados, as nações, elas tinham uma religião confessional. Algumas eram diferentes, mas algumas, o imperador ele era um deus, outras ele era o sumo sacerdote e etc. Mas sempre como religião, é algo natural do ser humano que todo mundo tem. Mas o que acontece? Essas religiões deles são interessantes de certa maneira, elas são diferentes. O Eric Voegelin, que é um grande historiador das ciências políticas, etc., eu recomendo quem quiser se aprofundar nisso assistir às aulas do curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. O Eric Voegelin, ele demonstra nos seus estudos de história e de política que nas sociedades antigas elas eram sociedades cosmológicas. O que é isso? A religião deles, ela via o homem e a sociedade humana, na verdade ela nem via o homem, até o próprio Aristóteles, que é muito louvável mesmo, ele tinha essa visão errada de que mais do coletivo, sabe? Aristóteles tinha essa visão apenas na parte do relacionamento do motor imóvel com o ser humano, então deixa isso um pouco para lá. Mas essas sociedades antigas, religiões antigas, elas eram uma coisa meio coletivista, sabe? Não existia nem essa ideia de indivíduo. Até para o cristianismo, isso só surgiu lá no início do Renascimento, mas isso é outra história. O que acontece? Essas sociedades viam o ser humano apenas como sociedade humana, como parte do universo, do cosmos, mas do cosmos natural mesmo, sabe? Por exemplo, do universo no sentido de planeta, no sentido de natureza, esse tipo de coisa. E o que acontece? Eles enxergavam o relacionamento com essa coisa transcendente de uma forma, meio parece contraditória, né? Falar a palavra transcendente que eu falo agora, que é de uma forma meio imanente, naturalista. Mas era assim, era algo que, como se transcendesse a sociedade humana,
mas mesmo assim não era algo, digamos assim, metafísico, espiritual, era algo no sentido ainda natural, no sentido do cosmos mesmo. Por exemplo, os gregos, né, os deuses habitavam o Monte Olimpo, eles eram superiores, mas eles habitavam mesmo assim, o Monte Olimpo, né? E aí o que acontece? Nessa cosmovisão deles, essa visão de vida do universo deles, o ser humano era uma parte essencial do funcionamento da natureza, de forma que, caso houvessem problemas naturais, muitas vezes, e praticamente todas as vezes, era culpa do ser humano. E eles tinham sacerdotes. Sacerdote é aquele que oferece um sacrifício, né? Essas sociedades ofereciam sacrifícios para aplacar a ira dos deuses, que são basicamente forças naturais. Aí, como eu disse, é uma coisa que meio transcendente, mas ainda imanente. Eles ofereciam sacrifícios para aplacar a ira desses deuses, que eram meio personificados, meio forças da natureza, para manter a vida natural deles. Essa era a cosmovisão dos povos antigos. Eles sempre tinham esses sacerdotes, e muitas vezes os sacrifícios, aí que está uma coisa terrível, eram humanos. Se nós analisarmos as sociedades pré-chegada dos espanhóis e portugueses na América, nós vemos que os incas, por exemplo, faziam sacrifícios humanos todos os anos. Eles faziam, se eu não me engano, acho que sacrifícios por uma pessoa, correspondendo a cada dia do ano, no final do ano deles, para que não houvesse um problema com o sol, para que o sol continuasse iluminando a terra, iluminando o mundo. Então a gente vê assim, a gente vê na Babilônia, né, a gente estava conversando, eles tinham um ritual que eles ofereciam um bebê, né, hoje em dia também, né, se oferecem muitos bebês a Satanás nas clínicas de aborto, né, mas os babilônios literalmente pegavam os bebês, queimavam eles debaixo de um ídolo gigante, para quê? Porque isso correspondia a essa força da natureza. Na cabeça deles, isso iria trazer uma benesse temporal para eles também, porque só existia o mundo temporal. Alguns também tinham um mundo além, etc. Mas é uma concepção diferente do que a gente tem hoje. E por que eu estou falando isso? Isso pode parecer uma coisa estranha, né? Isso, realmente, todo mundo vê isso e pensa, nossa, realmente essas sociedades eram terríveis, né? Que coisa louca, que mundo louco era esse que o pessoal via. Pra gente é uma coisa assim, nossa mentalidade não entra isso, mas era a mentalidade verídica da época, eles viviam isso, enxergavam isso como real, praticavam isso. Nós vemos lá os sacerdotes egípcios realizando aqueles sacrifícios humanos, realizando aquelas coisas abismais, assim. A gente vê, por exemplo, na Ilíada, Homero descrevendo uma situação da época, né, falava dos hecatombes, que os heróis, para ganhar nas guerras, ofereciam para esse deus da guerra, Ares, ofereciam sacrifícios de 100 bois. Então era uma coisa de louco, assim, eram sacrifícios gigantes, eles acreditavam naquilo, viviam aquilo, né? Essa literatura é muito boa, né? Uma fonte histórica primária, né? Eles praticavam esse tipo de coisa. E embora haja aspectos interessantes na mitologia antiga, porque muitas vezes digamos assim, uma análise e cristalização de, às vezes, realidades psicológicas. Então é interessante a gente aprender mais sobre isso, né? Porque eles conseguiram cristalizar isso com uma linguagem muito bem feita, às vezes, e também, tirando isso, também coisas de forças da natureza e etc. Mas o que acontece? O mundo, então, era assim. Se você for estudar a história seriamente, o mundo era assim. As pessoas viviam desse jeito, eram pessoas se matando, eram pessoas super supersticiosas, totalmente supersticiosas, se aparecem certos pássaros lá, assim, isso, etc, etc, né? Mas o que acontece? O Eric Fuglin, ele nos ensina que houve um salto no ser, um salto realmente no ser, na existência, na análise do ser humano com relação à existência, quando um homem no Egito chamado Moisés dialoga com uma sarça ardente. Nesse aspecto, nesse diálogo, a sarça conversando com Moisés, esse homem egípcio, que tinha raízes hebraicas, né, foi criado pelos egípcios, ele recebe uma mensagem dita daquele que se autodeclarava o Deus de Israel.
Nessa parte que já começou antes, né, com Abraão, etc, com os antigos servos desse Deus, há uma diferença muito grande com essa cosmovisão antiga. Primeiro, porque uma coisa muito interessante de ressaltar, né, é que aquele que se revelou, ele se revelou, se a gente analisar a metafísica, os estudos racionais dos antigos filósofos gregos, eles chegam a um ser necessário para a existência, um motor imóvel que move tudo e não é movido, que é muito bem condensado e até mais desenvolvido nas 5 vias de São Tomás de Aquino, que tem outras vias também, que existe um ser que é necessário, que é o ato puro que gerou tudo e ninguém gerou ele, e é aquele que é. E aí lá, isso na Grécia, que é outro salto no ser que o Eric Voegelin fala. Enquanto aconteceu esse salto no ser pela revelação ali no Oriente Médio, aconteceu esse salto no ser na Grécia. E por quê? O que é esse salto no ser? É o seguinte, essa era a cosmovisão que permeava a época. Eram necessários oferecer sacrifícios para aplacar as iras dos deuses e termos uma vida temporal tranquila, né? E muitos não acreditavam numa vida depois dessa, por exemplo, estoicos e etc. Era algo bem imanente. O que acontece? Com isso, começa então a se ter uma relação de não mais sociedade humana, essa parte intrínseca do cosmos que precisa de fazer certas coisas para manutenção e correção dele. Se enxerga mais como indivíduos e existe uma ordem para além do cosmos. Por isso que é um salto no ser. Como diria São Paulo, o apóstolo, o terceiro céu. Porque quando muitas vezes ele fala foi arrebatado para o terceiro céu, né? O que é isso? São Tomás explica. O primeiro céu é esse céu visível que a gente viu onde estão as nuvens, etc. O terceiro céu é, digamos assim, a borda do cosmos, do universo mesmo, do universo físico, tangível. O terceiro céu que está além daquilo, não fisicamente, transcende o mundo físico. Então, houve esse salto no ser, porque antes era como se um homem estivesse preso nesses 2 céus, digamos assim, não sei se é céus, mas estava preso nisso, nessa ordem violenta, terrível. E nessa revelação, o ser humano, além de ter essa ideia de indivíduo, essa ideia de indivíduo, na verdade, surge na Grécia a gente vê na Antígona, né? Que ela vai contra as leis dos homens para ir essa lei que está para além da lei dos homens, mas esse relacionamento dela com esse ser, a gente vê agora Moisés com esse ser e havendo mesmo a identidade de povo, mas agora transcendendo essa ordem, aquele que ele determinou que não mais haveriam sacrifícios humanos, não mais haveria esse tipo de violência, esse tipo de terror. Ele explicita, né, no Decálogo as leis naturais que pela nossa própria razão a gente percebe que elas são melhores. Por exemplo, é um direito natural do homem formar família. Todo homem tem esse direito, é uma coisa que está implícita na existência, explícita na existência. É uma coisa muito clara, é uma coisa natural, que ninguém pode pedir o homem disso. E para a manutenção dessa família, a necessidade que haja uma fidelidade entre os dois, a necessidade que haja esse companheirismo, esse amor, de forma que um adultério, por exemplo, acaba com isso, com esse organismo que é a base da sociedade, sendo uma coisa terrível. Então a gente, pela nossa reta razão, mesmo sem o decálogo, a gente já percebe que o adultério seria uma coisa terrível, uma coisa que iria prejudicar a sociedade, iria prejudicar os envolvidos e deixar todo mundo mal. Mas Deus revela isso para ajudar a gente a ter isso mais claro e não praticar esse tipo de coisa e buscar o bem e evitar o mal. E esse salto no ser é um salto no ser mesmo, porque a gente analisa muitas vezes Roma antiga, era aquela história, né, que nós vimos muitas vezes, os escravos ali proibidos de ter família, muitas vezes eles, justamente porque a família é tão importante, jogados em estádios para fazerem orgias e engravidar as mulheres e ninguém saber quem que era o pai, para que eles não formassem famílias e eles não tivessem essa força para lutar contra realmente a opressão romana,
A gente via que começou essa degeneração, várias esposas, divórcio na Roma Antiga e em outras sociedades. Deixa eu ver um exemplo aqui também. Nós víamos falta de proporcionalidade nas penas, né? Por exemplo, a pena de, por exemplo, um roubo pequeno era punido com a morte, tortura, etc. Houve então esse salto no ser, no qual o homem atinge agora o que está além, né? Tanto pelo próprio que está além vem até nós, quanto pelas coisas criadas, nós irmos até o que está além, né? Na Grécia Antiga aconteceu isso. E o que acontece? Isso é importante por causa do seguinte. Primeiro, para mostrar também, a gente vai ver no final, né, da nossa terceira exposição da Quanta Cura, o tanto que o catolicismo, que é a religião verdadeira, que esse salto no ser é tão importante, porque que ele é importante estar no Estado, né? Então é importante a gente ter essa base. Por quê também? Porque Deus, quando Ele chamou seu povo na revelação, era um povo, era um Estado confessional, digamos assim, né? Era Deus no comando do poder temporal e a sociedade funcionava muito melhor, mesmo assim. Óbvio, infelizmente nós estamos com essa marca do pecado original, existiam erros, mas eles estavam sempre com Deus, que é o bem, que é a realização do homem. E eles estavam sempre, as leis temporais, tudo bem ordenado, não desordenado, bem ordenado, para que o ser humano pudesse essa escada e chegar ao bem supremo. Então, o que acontece? Agora, depois desse salto no ser, acontece o seguinte. O ser humano, então, recebe essa revelação, né? Aristóteles começa a defender a metafísica, seus discípulos continuam nisso na Grécia. Inclusive, vale um vídeo posterior falando só sobre a história da Grécia, porque não é tudo é graça, né? Não é apenas pela razão natural que eles chegaram a tão grande descobertas. Também tem o dedo de Deus ali. Obviamente, né? Porque para a gente nascer e tudo mais, é necessário Deus estar sustentando a gente na existência e etc. Mas é interessante que a providência divina também já tinha um plano de, depois da queda e depois do erro dos filhos de Noé, de recuperar a racionalidade e de recuperar a fé. E nós vemos que os descendentes deles vieram ali Abraão, que restauraria a fé, e começa ali o povo, depois Israel. E na Grécia também tem esse da providência, que era um dos filhos, se eu não me engano, de Noé. Mas isso é muito interessante, isso fica para depois. Isso é uma coisa histórica também. Isso não é só coisa da Bíblia, etc, etc. E aí o que acontece? Então a gente já percebeu esse salto no ser, essa mudança radical de cosmovisão, né? Que para além do cosmos existe outra realidade, né? De contato com essa realidade, de uma subida até ela, racionalmente, vendo que ela é muito real a partir da realidade, né? Com Sócrates, começa com Sócrates, depois Aristóteles, que rompe com essa coisa, digamos assim, massificadora, coletivista, com essa coisa meio que antinatural. E aí também, além do homem descobrir algumas coisas até lá que são muito perfeitas, a gente não consegue descobrir muita coisa, era necessário para a gente ter acesso a isso, que Deus viesse até nós. E isso acontece pelo seu amor infinito, com a sua revelação, né? Que tem lá no Monte Sinai, Abraão, etc. Mas o que acontece? O tema da Quanta Cura é essencialmente do Estado e religião, né? Isso envolve história. Ali nós vemos que no povo de Deus, então, obviamente, religião e Estado é totalmente interligado, né? Totalmente interligado. Isso é uma coisa óbvia, porque assim, o que é o Estado? O Estado é interessante que ele tem muita semelhança com uma empresa, né? Porque o Estado é basicamente a reunião de indivíduos humanos para bem organizar suas vidas e atingirem o bem comum. E o que acontece? Às vezes a pessoa que é um ferreiro, lá no início, né? A pessoa que era um ferreiro, que cuidava de algo, tinha uma vida na agropecuária, etc, etc. Muitas vezes essa pessoa não podia ficar nos pormenores, resolvendo conflitos entre as pessoas de uma sociedade, não podia, às vezes, pensar em qual seria o melhor método de funcionamento da cidade, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que a cidade é a nossa comunidade real, né? A gente pode falar de nação, país, mas é uma coisa muito abstrata. A nação é a união de cidades, né?
E a gente tem que ver, mais interessante a gente entender essa realidade, olhar do ponto de vista municipal, digamos assim. E o que acontece? O que acontece é que muitas pessoas não podiam cuidar desses pormenores, não, dessas questões, conflitos entre as pessoas, necessidade de quem ia ficar em tal lugar, como seria o abastecimento da cidade. Ia ser necessário formar um Estado, logicamente, para ter policiamento, segurança. É necessário formar um Estado para que as pessoas vivam bem, né? Para que cada um atinja sua realização sem outro atrapalhar, etc., para administrar os bens criados. Aí o que acontece? Esse negócio de se atrapalhar é do pecado original, né? Que o ser humano também entra muito em conflito, que é ruim, mas é necessário ter uma maneira de cuidar disso, né? Entra a polícia, e por isso a necessidade do Estado. Mas Adão e Eva também formariam um Estado, digamos assim, se eles não tivessem pecado. Eles teriam que administrar os bens criados, né? Se organizar nesses aspectos também. Cada um tem uma vocação. Às vezes um ia querer cuidar mais de uma coisa, não ia ter tempo de cuidar dessas coisas do Estado. Então, nós vemos que o Estado, ele existe para o homem atingir o seu bem. É para isso que o Estado é feito, que ele se perpetua. E como que o Estado não vai estar ligado com uma religião se o ser humano é intrinsecamente religioso e se existe uma religião verdadeira que realiza o homem, né? Se existe realmente algo que é um problema que a gente tem que analisar racionalmente e aprofundar para ver qual é a religião verdadeira. Mas a gente não vai fazer isso aqui, é muito claro no catolicismo. E o que acontece? Se a realização do homem está além desse mundo, porque isso é muito óbvio, né? A gente busca essa coisa eterna, né? Como diria Santo Agostinho: Senhor, nos criaste para ti e nosso coração ficará inquieto enquanto não repousar em ti. A felicidade humana, ela é eterna, a gente não se realiza com algo passageiro. Então, como que o Estado que é feito para o bem do homem não vai estar interligado com aquilo que é o bem do homem, né? Mas então o que acontece? Nós temos vamos voltar agora para a história um pouco, porque daqui a pouco a gente vai ver uma sociedade boa, quais foram os motivos e como surgiu o erro que é condenado na Quanta Cura e que nos aflige hoje em dia, né? Que a Quanta Cura é a condenação dos erros dos tempos modernos, né? Então vamos continuar a nossa análise histórica. Houve esse salto no ser e houve uma história desse povo revelado e houve uma história ali em paralelo desse povo que recuperou a razão natural, a razão humana, né? E isso foi continuando. É a história, né? Ela permanece até hoje acontecendo. O que acontece? O povo de Deus, então, ali em um momento é chamado de Israel, né? Porque é o nome dado a Jacó. Depois de Jacó, ele separa as 12 tribos e uma dessas tribos é a tribo de Judá, né? É a tribo de Judá, que está ali dentro do território de Israel. Porque nesse momento Deus estava preparando o povo. Nesse momento ainda não existia a visão beatífica, porque no pecado original o homem comete um erro que é contra um ser de dignidade infinita, que é Deus. E para reparar esse erro, só um outro ser de dignidade infinita, né? É justiça. A gente vê que algo que existe na realidade é justiça, né? Que é dar a cada um o que lhe é devido. Nesse sentido, como a gente vai dar a Deus o que é devido a ele? A gente não tem essa dignidade infinita. Como que a gente vai reparar essa ponte que ficou entre o homem e Deus se a gente não pode satisfazer a justiça? A gente precisa satisfazer a justiça, né? Os homens não têm isso. Quando nós cometemos um crime, é preciso que haja uma punição para satisfazer a justiça, né? Que a gente fala no direito que é o jus puniendi, que é exclusivo do Estado, né? Mesmo que a pessoa se arrependa, etc., ela tem uma pena a pagar e é correto, né? Você também é do direito, Francine? Não. Não? Você é, né? Mas todo mundo aqui sabe como que é a realidade. O que acontece? Você tem que pagar pelo... Não é? Isso é uma coisa natural, todo mundo concorda que é natural, né? O bandido tem que pagar, mesmo se ele se arrepender, etc.
Porque isso é da realidade, não é uma coisa inventada pelo homem, etc. Então, anteriormente a nós tem essa justiça também que precisa ser satisfeita, que a gente não tinha condições de realizar. A gente nunca ia chegar até Deus. E o povo de Deus, as pessoas que morriam, elas não atingiam a visão beatífica, a realização, não atingiam a Deus. Elas ficavam num local de paz. E as que não viveram segundo Deus, num local de trevas. Mas os bem-aventurados ainda não tinham isso. Então é necessário que Deus se faça homem, porque foi um homem que cometeu esse crime, então um homem que tinha que pagar por esse crime. Por quê? Porque Deus possui dignidade infinita. Só Ele possui dignidade infinita. Foi necessário que Deus então se fizesse homem para que um homem pudesse satisfazer a justiça divina. E assim então nós nos religarmos com Deus. Então é óbvio que essa é a religião verdadeira, correta, boa. É óbvio isso. É só assim que a gente se religa com Deus, só através de Deus. Não há outra possibilidade. Todo mundo vê esse nosso descompasso com Deus. Então, se tem esse descompasso com Deus, é porque o homem brigou com Deus. Se o homem brigou com Deus, só o próprio Deus, homem, para poder religar o homem com Deus. Então essa é a religião boa, verdadeira, que nos traz a felicidade, né, a infinitude. Então existe essa, digamos assim, a gente falou de salto no ser, né, esse salto nem é um salto no ser, é uma explosão no ser, assim, né, porque o próprio ser, o ato puro, aquele que sustenta tudo e que está pensando em nós continuamente, que se deixasse de continuar de pensar em nós iríamos nos desfazer, ele veio até nós e ele se encarnou. E Ele nos amou tanto que Ele nos dá a vida eterna. E isso é uma coisa lógica também, a metafísica prova isso. Deus tem que estar sustentando a gente o tempo todo para a gente existir. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, está pensando em cada um de vocês agora individualmente, de uma forma sublime, de uma forma maravilhosa, obviamente com amor eterno, porque é por amor, Deus não precisa de nós, é por amor, para te levar até a infinitude, para a grandiosidade. Isso é racional, isso é óbvio. Então, nosso Senhor, Ele vem e faz essa santa e única religião, essa plenitude do homem, que todo homem deseja, só o nosso Senhor Jesus Cristo pode conceder. Coisa incrível. E Ele fala, né, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, está em mim, eu estou nele, ele será salvo. Lá em João, capítulo 6, né, versículo 50. E por que isso? Porque ele fala só para os apóstolos, né, fazer isto em memória de mim. Ele dá essa ordem para os apóstolos, só os apóstolos. A nossa igreja, a gente vê com a continuidade apostólica, traz isso para a gente. Por quê? Essa satisfação da justiça divina tem que chegar até nós. Então, nosso Senhor Jesus Cristo e o santo sacrifício da missa, que é uma atualização do seu sacrifício no Calvário, que nos dá a salvação, né? Que traz até cada um de nós, primeiro pelo batismo, depois pela Santa Missa, esse contato com Ele, que nos dá a capacidade de nos salvar. Então, o cristianismo é o ápice do homem, a realização e plenitude do homem. O cristianismo é o que há de mais alto, sublime nesse mundo, em toda a realidade. E aí o que acontece? O que acontece é que o Estado, então, sendo essa organização dos homens, que a gente não vive sem estar em contato com outros homens, né? A gente não vive fora de uma sociedade. Isso todos percebem. Lá Aristóteles, 2.250 anos atrás, né, São Tomás desenvolve bem isso. O homem é um ser social. A gente precisa da sociedade, sendo assim, a gente precisa de um Estado para a gente viver bem. A gente tem até hoje, né, e tinha antigamente, na Babilônia, lá anteriormente, desde sempre, para a realização do homem. Sendo assim, é necessário que ele seja, hoje em dia, depois dessa explosão do ser, que ele seja cristão. É necessário que ele seja cristão para satisfazer o homem, para trazer o verdadeiro bem comum, porque nosso Senhor Jesus Cristo fala, só Deus é bom, só Deus é bom. Então é necessário que a política esteja intrinsecamente relacionada com Deus, e sempre foi assim. E é isso que eu vou começar a falar agora, pra gente... Vixe, tá tarde, hein? Pra gente entender o que foi a cristandade, essa realização do homem. Por que também que é tão importante entender a cristandade? Porque o Santo Papa Pio X, ele fala que a cristandade deve ser o norte, deve ser o foco
de todos os leigos católicos, de toda a realidade social. Então também é muito importante por isso, para a gente ver o que é a sociedade correta e depois a gente ver como que ela saiu disso e decaiu, e aí como surgiram os erros que vão ser condenados ali na Quanta Cura, né? Então o que acontece? Vamos falar de história agora, pessoal, parar um pouco com filosofia aí. O que acontece? Eu falei daquele negócio de Jacó, de Israel, aí depois da tribo de Judá, eu depois fui para outra coisa. Mas o que acontece? Isso, na verdade, é o povo de Deus. É o povo de Deus e pronto, assim. Era chamado de Israel por causa que Jacó, digamos, era o representante. Aí depois eu falei de Judá, né? Porque o que acontece? Tá lá Israel, aí o povo começa a se afastar de Deus, largar a mão de Deus, e Deus fala, ok, então, Deus não obriga ninguém a nada. Se Deus nos obrigar a algo que Ele pode fazer, nós deixamos de ser. Nós viramos manequins, né? Porque no momento que Ele tira a nossa capacidade de escolher, nós não somos mais. Nós perdemos nosso livre-arbítrio, nós não somos mais uma pessoa, não estamos nos realizando. Então Deus não faz isso. E aí o povo de Deus, o povo dele, que ele se comunicava, etc., resolveu renegar Deus, se afastar, abraçar os ídolos das cidades vizinhas. O que acontece? Interessante, né? Isso que eu falei no início da cosmovisão, era como viviam, a gente vê na Bíblia, né, esses povos vizinhos. E era uma coisa muito primitiva, digamos assim, né? Uma coisa muito ruim. Mas infelizmente essa tendência ao mal, nós mesmos, às vezes a gente cai no erro. O povo de Deus também, nesse período histórico, começou a cair. E então, sendo assim, eles se afastaram da graça de Deus. Deus não força ninguém a nada, embora Ele esteja sempre no seu amor infinito, chamando, mas somos nós que viramos as costas, não é Deus. O povo, então, virou as costas e Deus permitiu que ele sofresse. Sendo assim, houve o cativeiro da Babilônia. Deus permitiu, porque tudo que acontece, Deus permite, né? Ele não fez o mal, mas Ele permitiu que o mal acontecesse, e Ele só faz isso para tirar um bem maior e para não tirar a nossa verdadeira realização, né? Porque, igual eu falei, se Ele tirar isso da gente, a gente não vai se realizar, porque a gente deixa de ser. Então é necessário que o mal exista, não porque Deus quer, mas pela nossa miséria. Sendo assim, o povo começou a se afastar de Deus e vieram os babilônios e acabaram com eles. Deus permitiu isso para o bem deles, para que eles depois voltassem a Deus. E aí depois, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, né, alguns ficaram, começaram a habitar no território da tribo de Judá. Então eles foram chamados de judeus. Mas na verdade, isso é o povo de Deus. É o povo de Deus. Aí nesse momento da história eram chamados de judeus por causa disso. E aí depois o próprio Deus, que era esse que se revelou, veio. E lá nas profecias de Zacarias, no Antigo Testamento, etc., fala, vou fazer uma nova aliança que será eterna, vou chamar um novo povo. Eu vi na leitura esses dias da missa, muito bonito, fala, eu vou vir e vou apacentar o meu povo, eu vou trazer o meu povo, eu vou cuidar do meu povo pessoalmente. Era Deus já, de certa forma, demonstrando que Ele viria pessoalmente. Ele já estava ali se comunicando, e isso 800 anos antes da encarnação do Verbo. Isaías já falava da paixão, é uma coisa assim, de louco, coisa incrível. Isso é intrínseco ao povo de Deus no Antigo Testamento. A gente vê de judeu hoje em dia, eles não são o povo de Deus, eles são descendentes dos fariseus, e também eles têm uma divisão, igual na época de Jesus, porque eles não tinham contato, tinham uma revelação, mas não tinham contato tão forte com a transcendência, até quando o Verbo se encarnou. E a gente até hoje não tem uma plenitude de conhecimento do além, né? Por exemplo, a gente tem questão disputada ainda em aberto do limbo, etc. A gente tem a certeza da visão beatífica do céu, que sustenta tudo, etc., purgatório. Mas assim, é uma coisa misteriosa e bela que a gente só teve depois da encarnação do Verbo, que ficou mais próximo e pessoal da gente. E por que eu estou falando dessa coisa do povo de Deus? Porque depois da encarnação do Verbo, o povo de Deus é a Igreja Católica. A gente fala assim, Igreja Católica, parece uma instituição, assim, etc. Mas na verdade a Igreja Católica nada mais é do que o povo de Deus. Porque o que é igreja? Igreja vem da palavra eclésia. E eclésia é uma palavra latina que tem a sua origem uma palavra grega, que no original da Sagrada Escritura está em grego, né? Que essa palavra eclésia significa Assembleia dos Santos, ou seja, reunião das pessoas que são santos. Santo significa separado. Então,
nesse vale de lágrimas, está separado desse mal, que a gente vê que o príncipe desse mundo é Satanás mesmo, né? É o maléfico. Santos são aqueles que estão separados das coisas do mundo, estão com a transcendência. Então, eclésia, igreja, significa isso, assembleia, reunião do povo de Deus, né? E nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, ele vai lá e faz o que já estava previsto, né? O que demonstra que ele era o Deus, que esse é o povo certo. Porque assim, se você sabe o que vai acontecer no futuro, quer dizer que você tem um poder sobre a história. Então é um poder que vai além dessa realidade, né? Então você vê que ali é Deus mesmo, ali é de Deus. E isso é uma das provas, a gente vê que as outras religiões são falsas. Maomé não tinha profecias. A gente vê que essa coisa hindu, Krishna, etc., não tinha profecias. A gente vê que não é algo que está além do tempo. É algo humano, não é algo divino. Só nosso Senhor Jesus Cristo, igual eu falei, 800 anos antes dele já se havia previsto perfeitamente sua paixão, sua vida na terra. Nós vemos também outras profecias que o Salvador vai nascer em Belém, de uma virgem, muito antes disso acontecer, etc, etc, né? A gente vê um monte de coisa dessa, a gente vê que existe algo que está além do tempo, e pelos milagres a gente vê que tem algo que está além do espaço agindo ali. E isso só existe na Igreja Católica. Você pode procurar milagre de muçulmano, você não vai encontrar. Pode procurar milagre de hindu, você não vai encontrar. De shintoísta, de judeu dos dias de hoje, né? Que eu tô, como diria o pessoal da faculdade, desconstruindo essa ideia. Povo de Deus, nós somos nós. Mas você não vai encontrar, só encontra isso na Igreja Católica. Por quê? Porque isso daí é uma prova que Deus está agindo ali, que ali é de Deus. Então a igreja é o povo de Deus. A gente fala igreja católica. Católica também é uma palavra de origem latina que significa universal. Então a gente fala igreja católica, pode parecer muito institucional, humano, mas nada mais é que povo de Deus. Só a igreja católica é povo de Deus. E Nosso Senhor, com essas profecias, ele põe sobre Simão, né? Que chamava Simão, e Nosso Senhor, próprio Deus, muda para pedra, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Outra coisa é a profecia de Davi, né? Profecia de Daniel, perdão, que demonstra que fala certinho, profetiza que vão vir povos invadindo a região. Acontece os 4 povos certinhos babilônicos, os persas, os gregos, Alexandre o Grande, depois o Quarto Império, que realmente aconteceu, que dominou aquela região que estava previsto, era o Império Romano. Falou assim: deste povo Deus tirará o seu povo que durar para sempre, eternamente. E foi do povo romano que Nosso Senhor faz a sua eclésia, né? A sua eclésia vai durar eternamente. Já estava previsto muito antes, então ela é romana, católica, apostólica, né, dos apóstolos. Nosso Senhor fundou sobre o apóstolo Pedro e deu esse poder aos apóstolos, etc. Então tudo isso para quê? Tudo isso para demonstrar: a Igreja Católica é o povo de Deus. O Estado tem que levar o ser humano para a realização. E agora a gente vai entrar na história para ver o que foi o ápice dessa relação social com essa transcendência, essa realização humana, como que funcionava, isso que a gente tem que almejar, que o Papa Pio X nos explica, nos ensina, e depois a origem dos erros condenados na na quanta cura, que a gente tem que combater. A nós, como católicos leigos, a nossa obrigação, sobre pena de nosso juízo, Nosso Senhor falar: eu te dei esse dom, não produziu nada, afastai-vos de mim, maldito, para o castigo eterno. Sobre pena de escutar isso, que eu acho que ninguém quer escutar isso. Então a gente tem que fazer esse dom render, esse dom dar frutos. A gente tem que então conhecer a realidade da existência, a nossa missão, para fazer ela bem, e escutar ao invés disso, escutar: vinde comigo eternamente, né? Separar para a direita. Então o que acontece? Vamos lá. Então, a gente... eu não sou muito bom de história, eu sou mais de filosofia, tá? Mas eu vou um pouco para a história. E vamos lá. Então, Nosso Senhor vem e funda a sua igreja. E essa igreja, igual eu expliquei anteriormente também, precisa de trazer a graça da salvação, dessa satisfação da justiça divina para cada pessoa. Então, Nosso Senhor vai lá, né, no final do Evangelho de São Mateus, e fala: ide pelo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outra coisa muito interessante, tem tudo a ver com a quanta cura, nossos estudos aqui, é que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Outra coisa, é o poder temporal, também é de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas ele não deseja, ele poderia vir aqui, mas como eu falei, se tornar um rei. Mas como eu falei, é necessário que a gente tenha essa liberdade e é necessário também para nós termos méritos e termos mais felicidade no céu, ele dá essa missão para nós. Por isso a gente tem esses estudos, essas coisas. Então ele dá essa missão para nós, para os apóstolos, para a igreja, ir pelo mundo. E a igreja sim vai se desenvolvendo, né, com os 7 sacramentos, com a unidade em Pedro, tudo sendo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse período inicial da igreja, a gente já vê um catecismo que eu recomendo que todos leiam, que é a Didaquê, que é um catecismo do século I, feito pelos apóstolos. Já fala dessas coisas de não comer carne sexta, etc, etc. A igreja está num território muito hostil, que é o Império Romano. Eles têm aquela cosmovisão antiga que eu expliquei, eles têm esses sacrifícios humanos, tem, né, joga incenso a César, que matou tantos cristãos que pela graça divina se negaram e foram para o martírio. Eles tinham essa cosmovisão de fazer esses sacrifícios, eles tinham essa coisa muito ainda imanente no relacionamento com Deus, e assim sendo, o cristianismo ele ameaçava essa ordem institucional feita pelo Império Romano, porque o Império Romano era o seguinte: eles invadiam uma reunião eles invadiam um território, uma sociedade, e muitas vezes eles, para haver uma certa paz, eles pegavam aquele deus daquela região e levavam para o seu panteão, que panteão é justamente o local onde ficavam todos os deuses, né? Deuses, aí que tá, não é um só deus, são deuses. E eles faziam uma religião light, assim. Podia entrar outros deuses, entravam outras coisas, outras doutrinas. Não, você também virar nosso deus aqui, a gente vai criar um templo para você aqui, vai ficar tudo bem, você na sua região a gente dominou, ó, você tem que pagar os impostos para nós, tem que cultuar os nossos deuses também, mas nós também não somos totalmente inimigos, nós vamos cultuar o seu Deus, você tem uma relação com nós, e ficava nessa. Porém o cristianismo, essa religião que surgiu no território do próprio Império Romano, essa religião não aceitava isso. Essa religião pregava que só existia uma verdade, um Deus verdadeiro, e que isso que eles faziam era muito errado. Mas isso era uma das bases desse poder gigantesco do Império Romano, isso era inaceitável. No início, quando era um fenômeno um pouco mais local, os cristãos não eram tão perseguidos, eram mais perseguidos pelos próprios judeus, aqueles que não aceitaram o Deus que se fez homem e o Deus que se fez homem e queriam ficar na antiga aliança, né? Eles perseguiam, matavam cristãos. A gente vê até no primeiro mártir, que foi aquele diácono, qual que é o nome dele? Estevão. Os judeus apedrejaram ele, né? E o que acontece? Para encurtar a história, porque a gente tem que chegar na cristandade, na idade medieval ainda, os cristãos foram sendo perseguidos, mas eles foram continuando, e como isso é verdade, foi tocando muita gente, e as pessoas davam a vida, porque isso era mais importante do que a vida. Isso fez com que uma hora isso se tornasse tão forte que Constantino proclamasse o Edito de Milão em 313 depois de Cristo, dando liberdade de culto. Porque no início os romanos não perseguiam tanto, mas quando foi ficando muito forte, ameaçando essa estrutura institucional, eles tiveram que combater isso de maneira que continuasse com o seu poder, senão eles iam perder isso, porque a base política vem da sociedade, né? A religião ali totalmente ligada, e tudo que eles acreditavam é por água abaixo. E aí o que acontece? O Império Romano já estava se enfraquecendo, disputas internas, a Lene vai saber até melhor que eu falar isso aqui, disputas internas, generais contra generais, né? Porque depois da Pax Romana com Otávio Augusto, agora era um império mesmo, não era uma república. Era um chefe que geralmente era um general, como era muito ligado a essa questão. Então, e aí outra coisa interessante que a gente vê que está ligado com a Quanta Cura é que era um Estado com uma religião, uma coisa muito óbvia, o ser humano não ser religioso, o Estado tem que ser religioso, né? Isso tem tudo a ver com a Quanta Cura. Para quem leu especialmente vai perceber isso. Na verdade, eu tô falando bobeira. É verdade. É verdade mesmo. E aí o que acontece?
o Império Romano estava decaindo. Justamente outra coisa interessante, eles estavam perdendo a cultura tradicional deles, indo para coisas do Oriente, que eles dominavam coisas esotéricas e tal. Lembra de alguma coisa isso? A nossa sociedade atual, né? Deixando as tradições, indo para essas coisas esotéricas, astrologia. A ideia de quebrar a instituição, de você quebrar qualquer coisa de tradição, de se existe uma regra, está errado. Exato, exato. E isso foi o início da queda do Império Romano, algo que já está quase realizado, né, totalmente com a gente. Mas isso, o Império Romano começou assim, essas disputas internas, etc. E aí, o que acontece? O que acontece é que o Império Romano estava se enfraquecendo muito. Os bárbaros, que eles tanto lutavam contra, já estavam entrando nas instituições, né? Já estavam se tornando generais, estavam participando. Às vezes o cara, ele era um gaulês ali de um povo bárbaro, estava lá no Império Romano e também fazia uma vista grossa, não tinha muito o que tá ali, não tinha nenhuma ligação com aquele povo. Essas tradições foram sendo perdidas e começou a se enfraquecer o Império Romano. Assim, Constantino mesmo, que publicou o Edito de Milão, ele era um general que marchou em Roma, que estava guerreando contra os generais romanos e ascendeu ao poder dessa forma. E aí entra uma história muito, muito interessante que ele não fez o Império ser católico, mas ele já começou a ajustar as políticas ali ao catolicismo, né? É o germe da cristandade. Por que aconteceu isso também? Porque as pessoas já estavam muito cristãs, o cristianismo tinha se espalhado demais. E outra coisa que é importante a gente entender, a cosmovisão cristã, que quando eu digo cristão é a mesma coisa que católico. Cristão é católico, o resto não é cristão de verdade. O que acontece? A gente entender essa cosmovisão e que aconteceu nessa época, e que vai acontecer plenamente na cristandade, que é uma coisa que a gente tem que compreender bem para buscar. Que o cristianismo não é uma religião, digamos assim, essencialmente política. Nosso Senhor não fez um código civil, código penal, esse tipo de coisa. Ele veio trazer a salvação para nós. Satisfazer essa justiça divina, igual eu disse, mas é porque essa era a missão dele, e essa é a doutrina cristã, né? Para nos levar na transcendência, no mundo além. O cristianismo é para isso, assim. E aí o que houve? Por exemplo, isso é importante diferenciar, né? Porque a gente tem uma religião hoje que é o islamismo. O islamismo é intrinsecamente político, que você pega o Corão para ler, ele tem um código civil, código penal, uma constituição nele. O cristianismo vai muito além disso. Mas isso não quer dizer que o cristianismo não tem nenhuma relação com a política. Por quê? Porque a política é algo de direito natural. E a política também é algo que envolve valores, envolve totalmente valores. Então é óbvio que o cristianismo tem que ter uma relação política, e é o que o Papa e o magistério da igreja nos ensina, né? E o que sempre foi assim, que a gente vê como que era na cristandade e como que isso se degenerou. E aí o que acontece? Depois de Constantino, o Império Romano se torna cristão. Mas, infelizmente, esse Império Romano já estava muito fraco, a gente já viu alguns dos motivos, né? Já estava muito fraco, tinha perdido cultura, era como se fosse uma coisa que não rolava mais ali, ainda de pé. E de repente eles começaram a ceder aos ataques dos bárbaros, que estavam se fortalecendo, porque os bárbaros eram um povo menor, ainda tinha sua tradição, sentimento de pertencimento, precisava de mais espaço. E muitas vezes, quando eles iam guerrear com os romanos, era contra os próprios bárbaros, aí as coisas não tinha por que os romanos lutarem tanto. O Império Romano então começa a decair, o Império Romano já era católico. Roma, né, a sede do Império Romano, é a sede do povo de Deus agora. E dessa forma, é uma coisa até interessante a gente lembrar, a gente pensar também, para a gente ter claro a nossa mente, que é o seguinte, que os pagãos que ainda existiam do Império Romano começaram a argumentar o seguinte: olha só, o nosso império, quando era pagão, ele sobrevivia, ele se expandia, tinha paz, tinha Pax Romana, que entre aspas, né, também, porque tinha umas coisas muito loucas ali, tinham mortes adoidadas, guerras que permaneciam, etc. Mas falavam, olha, nós tínhamos paz, uma vida boa aqui na Terra, né? Esses cristãos entraram no poder e o nosso império decaiu, nossas instituições, nossas coisas tão grandes decaíram.
como pode isso? Vocês são responsáveis pela nossa queda, então vocês, a gente pode pensar também, cristianismo e política não dá certo, enfraquece a instituição, deixa mal. Mas foram cristãos que destruíram o Império Romano. Então isso não faz sentido, porque eles estavam mais fortes em instituições, vou entrar nisso daqui a pouco. E também a instituição já estava se degenerando, já tinha essas guerras civis, depois de muito tempo de Otávio Augusto, depois de Marco Aurélio, né, ainda tinha uma certa Pax Romana, mas aí começam guerras, imperadores terríveis, Nero, Calígula, etc. Já estava decaindo. E isso é importante a gente entender, essa coisa de religião católica e Estado. E essa acusação foi feita por um bispo de Hipona, chamado Agostinho, que ele dá essa resposta e explica também, foram até cristãos que acabaram, porque os que saquearam Roma, eles eram cristãos heréticos. Isso é uma coisa legal a gente saber, para a gente entender como começou a cristandade. Eles eram cristãos arianos, daquela heresia do bispo Ário, de que não acreditavam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. De tanto que eles invadiram Roma e não destruíram os templos cristãos, destruíram os templos pagãos, que mostra que não há essa relação entre cristianismo e enfraquecimento das instituições políticas, né? E aí, o que acontece? Ainda pode ir mais uma meia horinha, pessoal? Tá tranquilo? Vocês querem deixar para a próxima aula? Bora. O que vocês acham? Vai cair, né? Ah, mas a gente faz A outros. gente faz uma emenda. A maioria, vamos ser democráticos, a maioria aprova, acha que é bom ou quer deixar para a próxima para pegar melhor? Eu não posso, mas pode Não? por mim, que eu acho Okay. que Qualquer coisa tem o vídeo também. Então ainda dá pra gente continuar, assim. Claro, sim. Tá com pirâmide. Beleza, então. Então você está entrando nos celebros, então tá tranquilo. Então é o seguinte. Então Agostinho argumenta isso, mostra que não tem nenhuma relação entre cristianismo na instituição política e seu enfraquecimento e queda. É uma coisa que a gente tem que ter claro na nossa mente, porque muitos católicos liberais, né, modernistas, e que o Papa condena, que hoje em dia tem mais força do que a tradição, infelizmente, aprovam o Estado laico, etc, etc, né? Uma coisa condenada pela Igreja, né? Isso mostra que o cristianismo, como a gente vai ver daqui a pouco, fortalece as instituições por ser uma coisa muito óbvia, como o Estado precisar de ter a religião, principalmente a religião verdadeira. E aí na história o que acontece? Foi um cristão ariano, então muitos bárbaros, a maioria deles eram cristãos arianos. Estranhamente, né? Mas sim, o cristianismo, mesmo sendo um grande parte pagão, tendo essa perseguição aos cristãos, já tinham chegado naquela região da Europa. Por exemplo, com São Tiago, apóstolo, ele foi até a Espanha. Tem uma devoção ali em Santiago de Compostela, né? Ele, inclusive, a primeira aparição de Nossa Senhora, na verdade, foi uma bilocação, porque ela ainda estava viva e apareceu para Tiago, na Espanha, para auxiliá-lo quando ele estava em grande necessidade, né? Que o auxílio dos cristãos, ainda não na visão beatífica, foi lá ajudar ele, prestar esse auxílio. E o cristianismo já estava ali, mas essa crise ariana que é muito interessante, muito necessária para a gente saber bem, para a gente entender também a crise de hoje em dia e ficar mais seguro e tranquilo. Essa crise ariana foi muito forte. Tem um historiador, esqueci o nome, que disse que a igreja dormiu católica e acordou ariana. A maioria dos bispos era ariano, que é uma heresia, um erro do cristianismo. Só um grande bispo chamado Atanásio, obrigado, que na época foi até excomungado e hoje em dia é doutor da igreja, se levantou contra e defendeu a verdade, custasse o que custasse. E São Cirilo de Alexandria, se eu não me engano, também se levantou contra ele. Estavam lá. E isso aconteceu nesse período do Império Romano ainda, porque foi o século IV, antes do Império... posterior ao Edito de Milão, durante o Edito de Milão ali. E o que fez com que muitos povos bárbaros ali se tornassem hereges. E eles tinham esse poder temporal fortíssimo, belicoso, né, que conseguia dominar os lugares, acabou com o Império Romano. Eles eram cristãos hereges. Mas o que acontece? Aí então o Império Romano virou católico e esses cristãos hereges meio que destruíram e começa um caos na Europa. Esse caos, a gente realmente pode falar que foi a Idade das Trevas, que se eu não me engano o próprio Santo Tomás de Aquino e santos chamam de Idade das Trevas,
que é o início da Idade Média. O início da Idade Média era situação de caos, de incerteza, as pessoas viviam nas cidades, as pessoas deixaram de viver nas cidades que existiam no Império Romano. Justamente você estava na sua cidade, viu um povo bárbaro e começava a matar, degolar todo mundo, quem que vai viver nisso? Então os patrícios romanos saíram com suas grandes propriedades rurais, e os patrícios, a nobreza, até na Idade Média vai ter isso, relacionada à área militar. Então os patrícios também, com esse seu poder, eles tinham essa força militar que dava segurança para as pessoas. As pessoas então fugiam pro feudo, para essa área rural, tinham segurança, então elas podiam viver, coisa que na cidade elas tinham uma certa liberdade, mas elas iam morrer, então na liberdade não tinha. As pessoas começam a ir, para sair dessa anarquia, ir para os feudos. E aí ainda tinha umas certas estruturas, mas quem mandava na verdade era o senhor do feudo. Ele era o grande líder que ditava as coisas, não porque a gente vê na história, né, o marxismo, luta de classe, etc. Uma coisa ridícula, porque não tem nada a ver. A pessoa não ia ali por opressão, ela ia porque ela queria, ela podia ficar na cidade e morrer degolada, ia para esse lugar que tinha o patrício, que tinha essa segurança, ia dar para eles em troca do trabalho da terra deles. Igual eu falei, a sociedade humana é assim. Não dá pra você ficar treinando para ser um militar, estudando para direito, administração e plantar as coisas o dia inteiro e colher tudo para todo mundo comer. Tem que segmentar, né? E aí, essas pessoas tinham essa vocação, trabalhavam com isso, forneciam os alimentos, outros comércios, etc. E tinham os patrícios que lideravam os militares que davam segurança para o povo. E aí sim se inicia o feudalismo, não era uma realidade opressora, terrível, de luta de classe. Era uma idade das trevas porque as cidades já eram, né? Mas nos feudos as pessoas viviam com tranquilidade. E aí o que acontece? Aí entra o cristianismo ainda existia. A Igreja Católica foi a única instituição que permaneceu na Europa nesse período. O Império Romano, que tinha uma grandeza jurídica, que dava uma segurança jurídica, etc., decaiu. O Império Romano, que realmente o Império Romano tinha muitas coisas boas, né? Embora no essencial ele pecasse, mas no final nem não mais. Tinha muitas coisas boas, né? Tinha aquelas cidades até hoje, a gente vê aquelas belas ruínas, tinha os aquedutos, tinham grandes construções, coisas assim sensacionais, tinha uma segurança jurídica, né? Eles conseguiram sair de certa forma daquela coisa louca lá da lei de Talião, etc. E tinha uma proporcionalidade mais ali, tinha, por exemplo, direito de propriedade, etc. As coisas tinham uma ordem ali. E essa ordem foi rompida, né? Ela decaiu pela degeneração das tradições, pela degeneração ali das boas doutrinas, por esse cristianismo herético, por esses homens também que não tinham, estavam no início da catequese, né, que então ainda tinham muitos resquícios supersticiosos e violentos, né, que eram os bárbaros. E aí Desculpa. Não, você falou deu dela. 8h30, Sem tá? Achei que era problemas. até as 8. Hoje foi mais, com Deus, foi Obrigada, mais. viu? Essa mandava gente. E aí o que acontece? Mas a Igreja Católica, como sendo essa instituição que Nosso Senhor prometeu que nunca ia perecer na história, passou por essa crise gigante do arianismo, que até o Papa fraquejou e não aderiu totalmente à heresia, mas aderiu na prática do magistério governamental à heresia. Essas coisas falam, caramba, é o final, mas não, a doutrina permaneceu a mesma, permaneceu tudo perfeito. Mesmo com as crises, né? Porque esse mundo é um vale de lágrimas, né? Na Salve Heredina a gente vê isso, é um vale de lágrimas. É o pecado original, tem tudo. Mas a gente vê que Deus vai para além disso. A Igreja Católica permanece nessa crise e mantém essa segurança jurídica que os romanos tinham, assimilando para si, desenvolvendo, mantém a ordem nos lugares que não tinham. Muitos bispos começam a ser governantes de regiões, embora que a gente vai estudar daqui a pouco isso não seja tão correto assim, porque tem uma separação de poderes e que é essencial a gente entender tanto para o estudo da quanto a cura, tanto para nosso apostolado, né? E aí eu vou ter que dar uma acelerada aqui, mas o que acontece? O que acontece é que essa instituição permanece organizando as coisas,
organizando a sociedade, estava em caos, mas vai mantendo a ordem, vai desenvolvendo a ordem. Pessoas que amam tanto o nosso Senhor Jesus Cristo falam: preciso de salvar almas. O foco do cristão, embora a gente tenha que ter esse foco na política, na organização temporal, é tudo, até essa organização temporal, para salvar almas. E aqui o que acontecia? Eles falavam: a gente também pensa que tem que ter um Estado católico para salvar almas, mas nessa época o que acontecia? Os bárbaros, muitos pagãos, alguns cristãos heréticos, os cristãos heréticos matavam os católicos, os pagãos matavam os católicos, e eram necessários santos para se abnegar tanto e ir lá para levar a verdade, ter esse amor àquela pessoa, querer levar a verdade para ela ser salva, para ela se realizar. E a igreja então entra nesse período de mandar pessoas para o meio dos bárbaros, para o meio dessas pessoas que eram padres, eram degolados, eram assassinados, com todo tipo de tristeza, mas eles iam, não paravam. E assim começa a catequese desses povos. Assim começam muitas regiões de pagãos, de hereges se tornarem católicos. E o Santo Padre lá sempre em Roma, sempre firme. Nossa, os papas, assim, acho que até o ano 500, 400, eles eram praticamente todos foram assassinados, assim. Sofriam muito. Lá em Roma mesmo. E aí eles começam essa luta para catequizar esses bárbaros que agora eram os donos da Europa. E de repente, então, na região da atual França, um desses reis, que antes era muito segmentado, porque os povos bárbaros também não tinham muita ordem. Eles tinham, por exemplo, na questão jurídica, algo chamado ordalhas, que para resolver uma questão processual, uma lide, um conflito entre partes, eles muitas vezes colocavam duas pessoas para lutar até a morte, tipo assim, um representante de cada um, e quem ganhasse ali a luta, não, o meu lutador ganhou a luta, o outro morreu, não, então eu tô certo. Ou em outros lugares eles jogavam pratos pro alto, assim, se quebrar ali, você tá errado, se não quebrar tá certo. Isso existia e era comum. A Igreja Católica vem contra isso. A Igreja Católica traz aquela racionalidade que os romanos bem desenvolveram, né? Que tudo que é bom é de Deus, então tudo de bom foi assimilado e desenvolvido. Começa essa evangelização e esse rei, antes era tudo muito desordenado, não tinha um país, uma nação, alguns povos maiores de bárbaros. Um deles, chamado Clovis, cristão, ariano, herético, começa a reunir mais o seu povo, o povo ali da França, e começa a quase criar a nação francesa ali, um dos maiores países que tinha. E a sua esposa era católica, era uma cristã verdadeira, e ela evangelizava seu marido, pregava para ele. E ele muitas vezes não dava ouvidos, às vezes escutava, mas não se convertia. E ela sempre falando, essa é a verdade, até que em uma guerra, Clovis começa no ano 490 ou 500, ele, se não me engano, assumiu o trono em 493 por ali. Ele entra numa guerra muito grande que ele começa a perder. Ele era um grande militar, ele estava reunindo o povo franco ali, mas essa guerra a situação não era favorável a ele. Ele começa a perder até que, no momento que o exército dele está sendo dizimado, ele grita, brada aos céus e diz: Senhor, se a verdade for a religião da minha esposa, se for o catolicismo, que eu vença essa guerra e eu prometo me batizar e batizar todo o meu povo. Passado alguns segundos, Clovis reverte a situação e começa a ganhar aquela batalha que era totalmente desfavorável a ele. O seu exército começa a ganhar uma força que ninguém entende como, e ele vence a batalha. Ele vence de uma forma absurda, e assim ele se batiza católico. Ele se batiza nesse momento, se torna católico, e por isso que a França é a filha primogênita da igreja. Foi a primeira nação ali após o final do Império Romano, e uma nação que existe até hoje, infelizmente caiu no erro, como todas, mas uma nação que se tornou católica. E assim se inicia a cristandade. A desordem dos bárbaros começa a acabar. A igreja começa a trazer essas instituições, começa a mostrar a importância de uma família ordenada, correta, sem essa coisa também de tanta opressão à mulher. Que na Idade Média, o que muitos não falam, existiam rainhas com poder, verdadeiro poder. A esposa de São Luís IX
governado a França com ele. Quando ele foi para as cruzadas, a esposa foi junto. No início, na verdade, ela ficou na França, ela governava aquele território. Então assim começa a cristandade. As nações começam a ser catequizadas, se tornarem católicas, começam o povo de Deus, começa a união desse poder temporal com o poder atemporal, que é a igreja, que é daquilo que está além do tempo, e esse que organiza as coisas do tempo. E como que acontece esse desenvolvimento? Começam então as catedrais maravilhosas, a gente vê que existem até hoje, que o ser humano não consegue mais ver os vitrais que existem nelas, que a nossa tecnologia não consegue mais, aquelas coisas mais lindas para cultuar a Deus. Nesse período de desenvolvimento, então, na Bolonha, uma coisa que já estava existindo nos mosteiros, outra coisa, as invasões bárbaras foram destruindo tudo, e foram os mosteiros católicos que preservaram a sabedoria dos filósofos antigos, as sagradas escrituras, a sabedoria dos romanos. Foi a Igreja Católica que preservou tudo isso. E é assim que as nações vão se tornando católicas confessionalmente no seu poder político. Elas começam a se desenvolver em vários campos. Já falei na arquitetura, na sociedade, elas se desenvolvem na filosofia, nas ciências. Então, nas ciências, por um exemplo, foi o Gregor Mendel que descobriu a genética, né? Pai da genética, os genes. Mendel. Ele era um monge católico. A teoria do Big Bang, padre Georges Lamatre, um padre católico. E nessa época várias descobertas científicas começam a ser feitas, por exemplo, os vitrais, né? A sociedade começa a ter ordem, as ordalhas começam a acabar e começa a ter o devido processo legal. Uma coisa que não existia na Roma Antiga, que era o réu ter um advogado de defesa, é instituído pela Igreja Católica. O Tribunal da Santa Inquisição, como que ele surgiu? Ele surgiu por quê? Porque muitas vezes existiam ocultistas, né, que mantinham as práticas pagãs, como eu disse, que existiam de queimar os bebês para um ídolo, de bolar bebê, essas coisas. Isso existia ainda na Idade Média, porque não é um meio de comunicação em massa, todo mundo se converteu do nada, é um processo muito gradual. E o paganismo ainda existia. Aí o que aconteceu? Existiam bruxas, essas coisas, que matavam os outros. Existiam os cátaros, na verdade surgiu também por causa dos cátaros, que pregavam que o corpo é ruim, maléfico, que eles são descendentes dos maniqueístas. Então eles matam, muitas vezes algumas mulheres ficavam grávidas, eles esfaqueavam a barriga dela porque não queriam gerar outro corpo, eles eram contra até a gravidez. E o povo chegava nesses caras e linchava eles. Tava lá numa vila, de repente um maluco chegou e matou a mulher, eles esfaqueou, o que é isso? Todo mundo fica puto da vida e mata esse cara no soco, na pedrada, assim. Só que muitas vezes eles faziam isso errado, porque não tinha o devido processo legal, aquela coisa que às vezes existe até hoje, né, de executar a pessoa errada, assim. E a igreja instituiu a Inquisição justamente para analisar se o cara que esfaqueou essa mulher grávida, esse tipo de coisa, se ele era o culpado ou não, para não linchar as pessoas, para proteger de certos heréis e para não aplicar umas penas, assim, aplicar penas proporcionais, começa a ter tribunais, etc. Igual eu disse, os romanos não tinham advogado de defesa, agora era sempre opcional, sempre tinha essa opção. É o início da civilização mesmo, o início da ordem contra a desordem, né? Que é a história da vida humana particular e social, né? A ordem contra a desordem. Um minuto, agora não. A ordem contra a desordem. A igreja começa a instaurar a civilização, surgem as universidades. E universidade vem realmente da palavra universal, que é o seguinte. Antes, os sábios gregos tinham os liceus, as escolas, mas muitas vezes ficavam restritas a uma disciplina ou outra, e etc. Não era algo tão abrangente assim. Embora fosse, mas não tão desenvolvido. Agora, depois da experiência dos mosteiros, que eles tinham esses estudos profundíssimos, né? Como hoje em dia, naquela época, para o sujeito se tornar sacerdote, ele tinha que ter estudos de filosofia profundíssimos de anos, igual hoje em dia 4 anos de filosofia e 4 anos de teologia, né? Naquela época também. E assim, com a experiência dos mosteiros, os bispos começam a querer fornecer isso para os leigos também,
E para os padres seculares, surgem as universidades, que elas justamente são, eu falei da palavra universal, que a intenção era pegar vários ramos do conhecimento e unificar, porque a realidade é una. A gente segmenta ela para a gente compreendê-la melhor, né, para os nossos estudos, mas na verdade as coisas são uma. Por exemplo, eu estou aqui, em mim, ao mesmo tempo, existe processos biológicos acontecendo, né, circulação do meu sangue, químicos, né, as substâncias interagindo, físicos, a gravidade agindo em mim, peso do meu corpo. Tudo, na verdade, está junto, a gente separa para compreender. Então, a universidade é para juntar tudo, porque, na verdade, tudo é único, compreender de verdade as coisas, compreender mesmo. Então, a igreja cria essa civilização incrível. A gente tem a universidade, os hospitais, realmente era Santa Casa de Misericórdia. Tem até um postzinho muito legal do padre Paulo Ricardo, que fala que os pagãos tinham médicos, mas eles não tinham hospitais. E também é uma medicina não tão avançada, né, quanto a que vai ser desenvolvida para os cristãos por causa disso. O que acontecia com os pagãos? Quando tinha uma praga, os médicos eram os primeiros a irem embora, né? Muitas vezes os médicos não atendiam a plebe, digamos assim, né? Hospital é justamente por causa da virtude da hospitalidade que as freiras e os monges atendiam com essa virtude da hospitalidade os outros, e custasse o que custasse, eles cuidavam daquelas pessoas. Os médicos agora atendiam a todos. Um amor ao ser humano concreto, né? O que só começa a existir com o cristianismo, orfanatos, e nesse orfanato se ensinavam esses meninos, né? A gente vê os oratórios de São Felipe Neri também, que surgiu bem posteriormente, mas veio disso. Então a gente vê o tanto que foi o ápice da civilização. Também porque o poder temporal defendia o cristianismo, investia no cristianismo, investia na construção de igrejas, etc., e ia contra as doutrinas contrárias ao cristianismo, né? Existia uma certa tolerância ali, por exemplo, alguns judeus que existiam na Europa, eles viviam na Europa, mas a civilização era cristã, o governo era cristão, buscava levar o cristianismo para todos os lugares, e o cristão forneceu isso. E só com o cristianismo tem um verdadeiro desenvolvimento da ciência, porque o cristianismo tem essa ideia de logos, né? Primeiro, de causa e consequência, que a gente vê no Gênesis já, mas a gente vê mais forte ainda, muito mais explicitado na revelação última de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em São João, né? Era o Logos. Logos é literalmente a razão. Então, isso vai ser muito importante de gravar para compreender o início do fim. O Logos, o cristianismo, a religião, dessa razão, dessa coisa universal que é una, vários segmentos una. E, por exemplo, os muçulmanos, a realidade para eles não é inteligível, por isso que eles não desenvolvem ciência. Alguém que já viu surgir alguma descoberta assim por um muçulmano? Não, tudo que eles têm de técnica vem do Ocidente, muitos porque eles têm lá os petróleos, tem os sheiks ricões, ou lá vem o cara ocidental da civilização de origem cristã, constrói um super prédio, dá uma super Ferrari para eles, mas tudo eles pegam da gente, né? Por quê? Porque o mito fundador e a cosmovisão deles não permite que eles tenham um desenvolvimento científico, que é algo ininteligível por causa da maneira que está lá, mas não cabe entrar nisso. Se quiserem saber mais sobre isso, acessa a minha aula sobre islamismo no seu vídeo lá no ISPA, né? No ISPA, Instituto São Pedro de Alcântara, você põe lá sobre islamismo, eu explico isso. Vídeo bem completo. Valeu. E aí o que acontece? O cristianismo é o que permite o desenvolvimento da ciência, né? O que permite isso. E a cristandade, a gente vê que o São Luís IX faz a Chapelle Saint... como chama? Aquela dos vidros, super legal. Tem a Notre Dame, por exemplo, que era maravilhosa, né? Tem aquelas outras capelas, aquelas coisas do desenvolvimento pleno da sociedade, que não era perfeita, né? O cristianismo é bem claro também, contra utopias, que só vai ser perfeito quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e ajeitar tudo, porque os homens continuavam com o pecado original, né? E aí o que acontece? Só pra gente entrar um pouco nisso, a gente vê o cisma do Oriente, né, 1054, dos ortodoxos, que mostram o erro dessa época, já era o início da Idade de Ouro. A gente vê problemas surgindo nessa sociedade, que agora, os reis mais poderosos, a gente vê o renascimento carolíngio, né? Carlos Magno veio do povo bárbaro, dos francos, justamente desse do Clovis,
e faz o Sacro Império Romano Germânico, porque ele domina a parte grande da Germânia, etc. O Papa coroa ele, né, como rei da região. E aí a gente vê o renascimento carolíngio das artes, das escritas, dessas universidades, dessas coisas, dessas belezas que não tinha com os bárbaros, com os pagãos, etc. Mas também a gente vê que Carlos Magno era um homem que não é canonizado porque ele era adúltero. A gente vê, por exemplo, no caso da questão das investiduras, que Henrique IV... nossa, isso aqui vai ser o essencial. Foi mal, galera, mas eu tenho que ter 2 horas hoje. A gente vê o Henrique IV. O Henrique IV, ele começa, então, nessa sociedade que agora já é toda católica, que os reis são católicos. Henrique IV começa a querer tomar para si o poder de decidir quem vai ser bispo, ou seja, ele está querendo tomar a esfera atemporal, a esfera espiritual, mas ele é da esfera temporal. Por exemplo, ele cuida do exército para fazer com que tenha ordem ali nas fronteiras, da polícia, né? Anacronismo aí, mas da polícia, para manter a ordem dentro da sociedade, dos impostos, para organizar as construções, etc. Ele começa a querer decidir quem vai ser bispo, quem vai ser cardeal, etc. Houveram também, infelizmente, nesse início do poder temporal da igreja, papas, assim, loucos, tipo, colocaram, muitas vezes era verdadeiramente papa, mas nunca disse nada contra a doutrina, nunca disse nada infalível, etc. Mas estava ali como papa mesmo, um menino de 18 anos, se eu não me engano, teve um papa de 9 anos, sabe? Ainda existiam esses erros, mas sempre vai existir nesse mundo por causa do pecado original. Enquanto tinham esses erros também, por exemplo, a gente vê lá no século XV e XVI, lá o padre Alexandre Borgia, Papa, né, que era terrível, a gente vê que surge São Felipe Neri, grandes sãos. Nosso Senhor ainda está agindo no mundo pelo seu povo, né? E acontece do sumo sacerdote se perverter, a gente vê isso claramente no Antigo Testamento. Não quer dizer que houve uma quebra na sucessão apostólica, etc. A sucessão apostólica, essas pessoas ruins continuaram sendo papas, sendo verdadeiros sacerdotes, mas com erros pessoais. E aí, a cristandade, então, pessoal, a gente vê que essa glória, que essa civilização, a gente tem universidade, hospital, orfanato, escola, ciência moderna, tudo é por causa da igreja. E por isso é importante a gente ter estudo, para a gente fortalecer isso na mente e não cair no liberalismo, que é o mal do mundo atual, que quer tirar a igreja da esfera temporal. Por isso a gente tem que ter isso claro na mente, e é a missão do nosso apostolado aqui. Então, graças a Deus, está fazendo certo, sabe? Tudo veio por causa dessa união, dessa ordem, né? Ordem, tipo assim, encaixar as várias esferas no lugar correto, digamos assim, até justiça, né? Justiça também porque o chefe de Estado tem que prestar culto ao Deus verdadeiro. A cristandade é essa beleza que a gente vê. Só uma pequena viagem na Europa a gente vê quão grande foi, né? Mas aqui o que acontece? Vamos para encerrar então, mais um pouquinho aqui. Estudar como que foi o início da queda, que a gente vai ter mais uma aula falando sobre essas consequências e como se desenvolveu a queda, e a próxima exposição vai ser até mais histórica do que filosófica, e a última a gente vai entrar plenamente ali na quanta cura. Então é o seguinte, vamos então voltar para a cristandade. As nações cristãs, elas tinham um espírito que era como se elas fossem unas. Existem documentos falando sobre a cristandade, a união das nações católicas, que elas se juntavam para combater inimigos, por exemplo, na Reconquista. Não existia Portugal e França na Península Ibérica, né? Mas era lá Castela, Aragão, Portugal, já existia, todos transcendendo as suas nações para servir a Deus, servir a igreja, né? A cristandade era essa irmandade. O que acontece também? As ordalhas acabaram, e outra coisa que surgiu foi a paz, eu esqueci o nome, acho que é paz cristã, acho que é isso, que os cristãos começaram a guerrear entre si, que tinha o pecado original, o espírito belicoso dos bárbaros, que permanecia, etc. Mas os bispos ordenaram eles não fazerem mais isso, e ordenaram também o seguinte, se houver motivo justo para a guerra, alguém vai ter que guerrear contra alguém que está cometendo uma injustiça, né? Mas o que acontece?
vocês, leigos, guerreiros, etc., é proibido que vocês matem camponeses, mulheres e crianças. As guerras na Idade Média, e permaneceu na Europa assim, até Napoleão, eram só do exército, dos dois exércitos ali, dos dois pessoas que já estão dispostas para a guerra. Não, ninguém matava assim, era raríssimo, quase não acontecia de matar camponês, até homem adulto que não estava envolvido, mulher, criança. Existia essa loucura de hoje em dia que sai queimando tudo, aí degola os outros, estupra as mulheres, e surgiu com o conceito de guerra total que é napoleônico. Olha só como que era a cristandade, a grandeza e glória disso. E o que acontecia? Quando os reis iam contra isso, a igreja excomungava o rei. Outra coisa importante de saltar, e a gente vai adentrar agora, é que o Papa não tinha poder temporal, ele não mandava nas nações politicamente, ele mandava só nos estados papais que surgiram, né, ali no final da Alta Idade Média, assim. Era bem claro o que acontecia. O povo era muito católico e cristão, e quando ele excomungava o rei, o povo falava, olha, esse cara tá fora do corpo de Cristo, etc. Ele também não tem a graça de nele, como que ele vai governar a gente? Porque ele é realmente católico. Aí o povo, junto com a nobreza, etc., eles depunham ele, eles tiravam ele ali. Mas a igreja não tinha esse poder temporal, entendeu? Magistério, etc. E aí a gente entra numa coisa que é essencial a gente saber como leigos e para o nosso apostolado, etc., que é bem explicitado por Bonifácio VIII, acho que no século XIII, na bula Unam Sanctam. Ele explica que a igreja tem dois gládios, o temporal e o atemporal. E o atemporal, quem maneja são os leigos, governando politicamente os estados, etc. E no atemporal, que é superior ao temporal, por motivos óbvios, que ali a gente está tratando de vida eterna, transcendência, uma coisa que é muito mais que uma coisa que passageira, tem o magistério da igreja, né? O Papa, os bispos, etc, etc. Mas os leigos também são igreja, a gente tem que lembrar disso. E o poder atemporal não pode interferir nas questões estritamente temporais. E o poder temporal não pode interferir nas questões estritamente atemporais. Contudo, o poder atemporal é superior ao temporal. Então ele dá os princípios para o temporal agir. E nós, como leigos, agimos nesse temporal. E o Papa fez isso porque era necessário, porque, como disse o Henrique IV, ele queria interferir nessas coisas, foi excomungado, e os nobres queriam tirar ele do poder, porque você não é da igreja, tem que sair, né? Mas aí ele teve que ir lá para Roma fazer uma penitência de dias na neve, dormindo na porta do Papa, por causa que ele cometeu pecados sérios, e o Papa depois foi lá e perdoou, e ele voltou a dominar como rei. Então, isso é importantíssimo a gente ter ideia. O poder temporal é a doutrina da igreja, que ele tem que estar ordenado pelo atemporal, ele tem que ser católico. E como a gente falou no início aqui, pelo bem das civilizações, da sociedade e da vida. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou parar por aqui, porque já foi muito, e porque assim, a gente estabeleceu uma base muito interessante, foi uma base doutrinal e histórica, né? A gente viu como isso foi desenvolvendo, o porquê disso, e quanto é necessário, o que a igreja diz quanto a isso, que é uma coisa que é tudo, né, da Quanta Cura, né? Quem leu sabe que a Quanta Cura trata sobre isso, então é bem isso. Eu vou mandar o Unam Sanctam no grupo pra gente ler, porque ela é bem curta mesmo, acho que é uma página e meia, duas, mas ela explica perfeitamente essa separação, o que a gente tem que buscar da cristandade. E na aula que vem, então, a gente entra na aula, não é uma aula, não tem condições de dar uma aula mesmo ainda. Mas no estudo que vem, a gente então vai entrar no início do erro, como aconteceu historicamente, qual que é a doutrina filosófica, aí vai ser filosofia mesmo, assim, vai entrar, tipo assim, coisas maravilhosas, de metafísica, de lógica, de ciências naturais, coisas de Aristóteles, e etc. Vai ser bem interessante. Então a gente formou as bases aqui, por cima, né, da cristandade, como que ela veio, do porquê, como ela deve ser. E na próxima a gente vai ver como surgiu a derrocada, que é o que o Papa Pio IX condena,
e que a gente tem que entender para combater. Isso que a gente falou hoje é importante também para a gente assimilar bem isso e combater os erros do século, né? Digamos assim, o erro do modernismo, dos tempos modernos, né? A gente está firme na doutrina católica para o nosso apostolado aqui, nós todos em conjunto lutarmos pelo correto e atingirmos isso, né? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima exposição.